Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar mais essa videoaula para a gente resolver alguns exercícios que estão aí no livro de atividade de vocês. Nós vamos começar, na verdade, aí na página 9, que tem um textinho com a entrevista, né, da escritora Ruth Rocha. E as questões relacionadas aí a esse textinho, que são questões de interpretação de texto, nós não vamos ter aqui na nossa aula, tá bom? A gente vai ver aí os conteúdos mais voltados para a gramática. Nós vamos aí na página 10, questão 16. Vamos ver o que está sendo tratado aqui nesta questão. Olha, leia a oração retirada do primeiro parágrafo do texto e responda as questões a seguir. Então, vamos analisar aqui, né, o que está dentro desse quadro aqui. Uma das mais conhecidas e produtivas escritoras de literatura infanto-juvenil, a paulista dispensa apresentação. Nós vamos tratar aqui na aula de hoje atividades voltadas aí para o caracterizador do substantivo. Qual a classe de palavras usada aí para caracterizar? Nós vamos trabalhar aqui, então, nesta bateria de exercícios, exclusivamente com a função dos adjetivos. Note que aqui, nesta frase que nós estamos analisando, conhecidas e produtivas são palavras que servem para caracterizar. E quem ela está caracterizando? Ela sempre vai caracterizar um nome. Olha, uma das mais conhecidas e produtivas escritoras. Então, quem é conhecida e quem é produtiva? Então, a partir aí, né, desse conceito, nós já vamos aqui responder tanto a letra A quanto a letra B. Lembrando que esse substantivo aqui, ele está flexionado no plural e no feminino. Portanto, os adjetivos que se referem a ele também vão flexionar aqui no plural e no feminino. E na letra D aqui ainda está falando, ó, o termo paulista, nesse caso, é um substantivo, mas em algumas orações pode desempenhar a função de. Tá vendo? A paulista dispensa apresentações. Neste contexto aqui, ele é um substantivo, portanto, está até acompanhado aqui, né? Está até precedido aqui de um artigo. Mas paulista, na maioria dos casos, trata-se aí de um adjetivo, e para ser mais preciso, de um adjetivo pátrio. Eu posso dizer uma frase assim, a escritora paulista, a escritora mineira. Dando sequência aí, a gente vai para a questão número 17. O que está sendo solicitado aí? No trecho a seguir, altere os adjetivos destacados de modo que o sentido do texto mude completamente. Faça os ajustes necessários. Então vamos lá. Para isso, é necessário que pais, professores e bibliotecários leiam antes as obras para não dar às crianças livros entediantes, impróprios para a sua idade e com assuntos desinteressantes. Vamos voltar lá em cima de novo. Alterar os adjetivos destacados, de modo que o sentido do texto mude completamente. Se nós estamos falando aqui, né, de adjetivos entediantes, impróprios e desinteressantes, então, o que nós podemos mudar aqui? O que é para mudar completamente o sentido? Vocês vão pesquisar aqui antônimos para esses adjetivos. Ou seja, vocês vão colocar aqui não outro adjetivo de sentido equivalente, e sim de sentido contrário, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com o que você estudou sobre os adjetivos, assinale as alternativas corretas. O adjetivo, ele caracteriza o substantivo, indicando-lhe uma qualidade, um estado ou um modo? Isso nós vimos lá no 6º ano. Com certeza, o adjetivo ele tem essa função. Concorda com o substantivo a qual se vincula? É claro que sim. Nós vimos aqui na questão anterior que ele concorda em gênero e número, né? Com aquela frase que nós analisamos. Varia em gênero, número e grau? Acabei de falar. É um termo invariável? Como assim é um termo invariável? Os adjetivos são termos invariáveis? Nós vimos que essa aqui é uma característica dos advérbios. Se eu disse que ele varia em gênero, número e grau, é claro que eu não vou marcar essa letra B, né? Dando continuidade aqui, olha o que está pedindo aqui na questão 19. Explique a diferença de sentido entre os pares de oração.
Crianças pequenas gostam de livros coloridos. Crianças gostam de livros coloridos. Aqui nós temos na primeira oração um adjetivo que está caracterizando o substantivo crianças, né? Nesse contexto aqui, né, ele está restringindo que tipo de criança ele está falando. E aqui eu já não tenho um caracterizador. E assim você vai fazer também com a letra B. Você vai explicar a diferença, tá bom? Na letra B também. Olha a questão número 20 agora. Em qual das orações a seguir o adjetivo não tem função descritiva? Justifique sua resposta. Aí a gente precisa trabalhar, né, com essa palavrinha aqui. O que é função descritiva? Os adjetivos, na verdade, possuem aí duas funções que nós vamos trabalhar aqui. A descritiva e a avaliativa. O que é uma função descritiva? Ele apenas descreve. O que é uma descrição avaliativa? Ela emite o seu juízo de valor. Então, de acordo aí com esses preceitos, em qual das orações a seguir o adjetivo não tem a função descritiva e sim avaliativa? O que vocês marcariam aí? Observe direitinho. Olha, minha formação leitora. Aqui eu estou avaliando. Estes são nomes conhecidos da literatura infantil. Eu estou colocando meu juízo de valor? Ele descreveu uma história romântica. Eu estou colocando meu juízo de valor? Agora, ela é a melhor escritora de literatura infanto-juvenil. Aqui eu estou avaliando, eu estou classificando como melhor. Eu estou colocando meu juízo de valor aqui. Então, esse aqui não tem função descritiva, e sim avaliativa, porque eu estou vendo sob o meu ponto de vista, ok? Vocês vão observar que na página 12 nós temos aí outro textinho, né? 21 perguntas e respostas sobre bullying. E nós temos a questão aí 21, 22 e 23 que gira em torno desse texto, são interpretações referentes a esse texto. Tá? Isso aí vocês vão fazer a leitura tranquilamente e responder. Nós vamos aqui para a questão 24, então, que nós estamos falando aqui exclusivamente dos adjetivos. Leia o trecho do texto a seguir e responda as questões propostas. O alvo costuma ser uma criança ou um jovem com baixa autoestima e retraído, tanto na escola quanto no lar. Com baixa autoestima e retraído se refere aos termos autoestima e jovem, respectivamente. E são classificados como, olha, eu tenho aqui, ó, criança ou jovem, baixa autoestima, então é um caracterizador que eu estou dando para criança e jovem, né? Retraído, também caracterizando tanto a criança e o jovem. Aqui tá vendo que eu coloquei um caracterizador com mais de uma palavra? Todas as vezes que eu estou atribuindo uma característica com mais de uma palavra, eu vou chamar isso aqui de locução adjetiva. E aqui eu estou atribuindo uma característica com uma palavra só. Então, eu chamo isso aqui de adjetivo, tá bom? Olha o que está pedindo agora. Se você excluir essas palavras da oração, haverá uma mudança de sentido? Vamos refletir um pouquinho aqui. Se eu tiro com baixa autoestima e retraído, você acha que vai permanecer o mesmo sentido? Aí eu quero que você analise direitinho e me responda acerca desse questionamento aí. Vamos para a questão 25. Olha, explique a diferença de sentido entre os pares. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas. Qual é a diferença que nós temos aqui dessa frase de baixo? Olha, aqui vocês podem verificar que eu estou especificando que tipo de agressões eu estou falando. E aqui eu não tenho, né? É um contexto geral, eu não especifiquei. Agora, olha a questão 26. Nas orações a seguir, os adjetivos expressam uma avaliação pessoal, exceto um deles. Aqui eu já estou procurando aquele adjetivo que não expressa uma avaliação pessoal. Ele não é avaliativo, e sim descritivo. Então, nós vamos procurar aquele que não tem um juízo de valor, ele apenas descreve. O adjetivo bom, você acha que ele só descreve?
você é um menino bom. Ah, não, você é um menino mau. Você acha que você está descrevendo ou está avaliando? Reflita sobre isso. Olha, uma piada aceitável. Você está classificando uma piada. Ah, uma piada sem graça. Ah, não, essa piada é boa, ela é aceitável. Isso aqui está descrevendo ou está avaliando? A escola é um ótimo lugar para socialização. Estou descrevendo ou avaliando? Os especialistas educacionais têm aqui algum juízo de valor? Eu estou descrevendo ou estou avaliando? Presta atenção nesse conceito aqui. Note que bom, aceitável e ótimo são pontos de vista. Isso aqui não. Eu só estou descrevendo que tipo de especialista, tá bom? Substitua os adjetivos destacados na oração anterior por outro com a mesma função por locuções adjetivas. Como que eu vou aqui substituir, né, esses adjetivos que está aqui por locuções adjetivas, né? Aí você vai pensar direitinho e vai responder para a gente aí. Na questão número 28, que está lá na página 14, nós temos aqui: assinale as alternativas corretas sobre os adjetivos. Então, você vai marcar aqui, olha, os adjetivos não têm relação direta com os substantivos? Será que está certo? Pode ser empregado com a intenção avaliativa ou descritiva? Acabamos de ver isso. São chamados de avaliativo quando expressam uma avaliação pessoal e são conhecidos como descritivos quando apresentam uma constatação objetiva. Então, nós sabemos qual que nós não vamos marcar aqui, ok? Aí depois vem um textinho aí também e tem algumas questões relacionadas a ele. Então, as questões 29, 30 e 31, você vai ler o textinho e vai responder aí que gira em toda a interpretação de texto. Agora a gente vai para a questão 32. Leia novamente o título do texto e assinale as alternativas corretas. O hífen é grande vilão do desacordo ortográfico. Olha, hífen é o quê? Olha aqui, eu tenho um adjetivo aqui, não tem? O adjetivo grande está relacionado a vilão? Você acha, né? Olha, ele é um grande vilão? Ele não está colocando um tamanho grandão para vilão? Então, nós sabemos aqui o que nós devemos fazer. O adjetivo ortográfico tem função avaliativa? Isso aqui é um juízo de valor ou é apenas descrevendo que tipo de acordo eu estou fazendo? O adjetivo grande tem função descritiva? Eu não sei não. Função descritiva é o ortográfico aqui. Quando você está falando grande, enorme, pequeno, você está avaliando. E o adjetivo ortográfico se refere a acordo? Com certeza. Reescreva o título do texto trocando os adjetivos por outros com a mesma função, ou por locuções adjetivas sem alterar o sentido. Aqui, por exemplo, nós temos o adjetivo grande. Nós vamos fazer a alteração aí, por exemplo, de grande. Nós podemos colocar aqui até muito importante, não é? Fica bom também. Aí nós fizemos aí com o sentido equivalente, mas usando aí uma locução adjetiva. Também fica interessante. Na questão 34, explique o sentido dos adjetivos destacados na oração a seguir. Feitas para descomplicar, as novas regras do uso do hífen acabaram criando labirintos até agora indecifráveis. As pessoas novas correm mais que as idosas. Olha, nós temos aqui adjetivos com o mesmo sentido, as novas regras e as pessoas novas. O que vocês acham? Né? Novas regras aqui não está no sentido de atual, não? Né? Nós podemos pensar dessa maneira. E na oração 2, refere-se, né, a pessoa aí de pouca idade. Então, agora olha a questão 35. Relaciona as colunas indicando qual a função dos adjetivos. Aí nós vamos ver se é função avaliativa, ou seja, se é avaliativa significa que é um ponto de vista, é um juízo de valor. E se é descritiva, só descreve alguma coisa, tá bom? Aí vocês vão fazer a leitura aqui e verificar. Olha, alunos secundaristas, trabalhadores formais,
o acordo foi avaliado pelos bons países, né? Todos devemos seguir as regras do brilhante professor. Aí dá pra gente ver aqui onde que tem a visão da pessoa, né? Ou onde tá só descrevendo. Considerando as orações anteriores, você vai explicar para mim qual que é a função né, de um adjetivo avaliativo e qual é uma função de um adjetivo descritivo. Isso nós já falamos ali numa questão anterior. Dando sequência aqui, a gente vai lá para a página 16, questão número 40. Considere o texto abaixo e responda as questões apresentadas. Além de preparar os mais novos para um futuro incerto, educadores devem estimulá-los a atuar de forma transformadora aqui e agora. O adjetivo incerto está ligado a qual substantivo? Analise direitinho e me fale. Olha, ele sempre se relaciona a algo, na maioria das vezes, que está próximo aqui. Esse adjetivo é necessário para a estrutura da oração ou pode ser excluído? O que você acha? Se ele aqui está qualificando, né, esse substantivo aqui, ele pode, né, ser retirado aí? O que você acha? Além de preparar os mais novos para um futuro, educadores devem estimulá-lo a atuar mais, né, de forma mais transformadora aqui e agora. Tá certo que não vai ter aqui, né, um adjetivo qualificando o substantivo futuro, mas não vai mudar muito o contexto da frase, não, tá bom? 41. Explique a diferença de sentido entre as orações. A exploração de terras indígenas tem alcançado níveis alarmantes do país? Ou a exploração tem alcançado níveis alarmantes? Eu só não tenho aqui uma locução adjetiva me dizendo que tipo de exploração eu estou trabalhando, tá bom? Então, nesse sentido aqui, nós vamos trabalhar aí com essa mudança do sentido, porque a exploração aqui, ela não tem, né, um qualificador. Na letra B aqui, apagou aqui a segunda parte, mas vocês vão fazer a leitura da letra B e fazer a análise também, ok? E na 42? Ao considerar as primeiras orações do exercício anterior, é possível afirmar que a locução adjetiva e o adjetivo têm função de... Quais as funções que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com funções avaliativas e descritivas. Nesse contexto aqui, a exploração das terras indígenas é avaliativo? Não é avaliativo. Eu estou só descrevendo que tipo de exploração. E você vai avaliar também a que está aí na letra B. Você vai analisar e vai marcar a resposta correta, ok? Na questão 43, identifique se a função das locuções adjetivas destacadas tem função descritiva ou avaliativa. Justifique sua resposta. Aí nós vamos verificar se é descritiva ou se é avaliativa. Observe se isso aqui é a visão de alguém. Olha, é a visão de alguém? Ou é uma coisa que só descreve que tipo de DNA, que tipo de sentimento e que tipo de mensagem? Presta bastante atenção. Aí responde para mim. Para ser avaliativo, o adjetivo tem que falar, é bom, é ruim, é alto, é magro, é feio. E por aí vai. Agora, esse aqui não tem muito de avaliativo, não. Tá bom? Aí você vai justificar. Indique qual o sentido dos adjetivos destacados nas orações abaixo. Aí nós temos, né, na 44, esse defende o arquiteto e empreendedor social. O baile exigia traje social. Esse social aqui não é um tipo de vestimenta usado em ocasiões formais? Pois é. E esse aqui é um tipo de vestimenta? Social aqui no sentido de sociedade. A mesma coisa você vai fazer a análise aqui, tá bom? A questão 48 já está lá na página 19 do seu livro de atividades. Identifique a função da locução adjetiva em destaque. Quais são as funções que nós estamos trabalhando mesmo? Descritiva e avaliativa. No país do racismo cordial, cresce o repúdio às políticas
de imigração. Isso aqui só está falando que tipo de política, desculpa, ou está aí dando uma avaliação? Observe bem que você já sabe responder para mim. E a 49, sobre a locução adjetiva de imigração, é correto afirmar que, analise aqui que nós podemos ter mais de uma questão para ser marcada. Pode ser excluída sem modificar o sentido de texto? Mas que tipo de política eu vou estar falando aqui se eu tirar? É importante para descrever o país e as políticas contra os quais cresce o repúdio? Com certeza. Pode ser substituída pelo adjetivo imigratórias? As políticas de imigração, eu posso trocar por imigratórias? Claro que eu posso. A diferença é que aqui eu vou ter uma locução adjetiva e aqui eu vou ter um adjetivo. Se refere exclusivamente ao verbo crescer, o adjetivo, na maioria das vezes, ele se refere aí a um substantivo, né? Então, não se refere a verbo nenhum, não. E na questão aí, né, número 50, mais uma vez, vocês vão fazer a leitura, né, observar as palavras que estão destacadas aqui: violação grave, direitos humanos, conflitos armados, opinião política, né, grupo social. Qual dessas palavrinhas que estão destacadas aqui tem a função descritiva, tem a função avaliativa, né? Opinião política, vamos pegar aqui política, por exemplo. Está caracterizando ou está avaliando? Olha, está dizendo que tipo de opinião. Agora, olha o grave. Está falando que tipo de violação ou está avaliando, né, a grandiosidade dessa violação? A partir desses dois aqui, você já sabe responder aí. E na questão 51, só para a gente concluir aqui, nós temos aqui, né, discurso de ódio, povos marginalizados, imigrantes palestinos. Essa tá facinha. O que está pedindo para você? Transcreva aqui quais são adjetivos e quais são locuções adjetivas. Lembrando, para ser adjetivo tem que ter apenas uma palavra. Para ser uma locução adjetiva, nós temos que ter aí mais de uma. Então, nós terminamos por aqui o nosso vídeo de explicação de atividades. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom, meus queridos? É sempre um prazer ajudá-los. Um beijão e até o nosso próximo vídeo.